bom dia, boa tarde ou boa noite. Tudo bem com você que está aí assistindo? Espero que você esteja bem. Hoje o tema do nosso vídeo é um tema bem tranquilo, porém ele é pouco debatido no nosso cotidiano entre a gente, porque nós achamos que é chato, né? Algumas pessoas acham que é chato ficar debatendo, que entra na parte da política, né? O tema do nosso vídeo de hoje é sobre democracia. A princípio, né, nós temos a base histórica da democracia, nós temos nós que vivemos em sociedade e nós temos nosso direito e dever como cidadão dentro de uma sociedade. Antes de eu começar a falar da democracia, mas abordando de uma forma bem direta, que é direta inclusive, é sobre o exercício que a gente tem na nossa sociedade, né? Estamos se aproximando de épocas de eleições, né? E aí eu pergunto para você, o quanto que você tem pensado, se você faz parte de uma sociedade, de um governo, não de partido político, tá? Eu digo de uma sociedade, né? Primeira coisa, nós temos que pensar, nós somos Estado, nós somos governo, nós estamos dentro de uma sociedade, né? Nós somos a sociedade. Muitas vezes a gente fala, a sociedade faz isso. Não, é errado falar assim. As pessoas de uma sociedade agem de determinado modo, aí é diferente, né? Só que quando você fala que é a sociedade, você se inclui fora dela, e não é bem assim. Sociedade é eu, é você que está aí, são as crianças, são os adultos, os idosos, dentro de uma sociedade. E aí, dentro desse estado, dessa sociedade, desse governo que nós fazemos parte, que nós pagamos impostos, né? Se você for adolescente ou pequenininho, você está contribuindo ou vai contribuir, tá? Não se preocupe. Nós somos esse estado, nós somos esse governo, nós somos, como é que eu posso falar? Responsáveis direto pelas pessoas, pelos nossos dirigentes, né? Nossos governantes. Então, se hoje você está reclamando de algo, pode ser que você não tenha votado em tal pessoa, mas é uma democracia, né? Que a gente vai entrar nisso agora, beleza? A democracia, ela teve origem na Grécia, né? Que era um povo civilizado, né? Eles já viam a necessidade de se organizar, né? Então eles viam que muitas pessoas querendo liderar acabavam em confusão, certo? E aí, para existir a democracia, eles tiveram alguns processos, né? Eu não vou entrar muito nesses processos, vou falar somente superficialmente, porque mais para entender mesmo, tá? Não é pra gente ficar aqui debatendo horas e horas. Então, eles tiveram esses processos. Teve o processo de luta, teve o processo de revolução social lá, que eles tiveram conflitos dentro da própria sociedade que eles vivem, que é a deles, do país deles, né? Regras, pensamentos diferentes, assim como tem no nosso também. E aí, a partir disso foram começados a ser criados estilos de democracia, né? Para você pode ser certo, para o outro pode ser errado. É de cada um, tá? E aí nós temos o que? A democracia, que é a participativa, que é a direta participativa. O que é isso? É a forma clássica. Lá na Grécia eles não tinham essa questão de eu vou eleger um para poder representar. Não. Eram feitas assembleias, né, que eram reuniões participativas, onde o próprio povo entrava em comum acordo de algo que precisava melhorar, que precisava ser feito. E aí eles conversavam sobre. Então, a partir disso, dessas reuniões, dessas assembleias, eles iam falando o que precisava melhorar. Um exemplo disso, aqui em Guarulhos, né? Pra gente não ficar só lá na Grécia, falar, só existe lá. O bilhete único que nós tivemos. Eu participei de uma reunião, que é chamada reunião participativa, que tem, né? Não é sobre política, mas é sobre o seu lugar, né? E aí ele fala que tinham vários tópicos para serem debatidos nessa assembleia, e um deles era sobre a implantação do bilhete único aqui de Guarulhos. E aí teve uma votação para ver qual que ia ser levado para lá para apresentar a proposta com assinatura pelos deputados atuais, na época, né? E aí foi colocado que seria melhor a implantação do bilhete único. Então, a partir dessa assembleia que teve, eles começaram a fazer
levantar, né, o porquê que a necessidade do povo para poder levar para os representantes maiores, né? Então, a reunião participativa lá na Grécia é praticamente assim, tá? E aí nós temos outra, que é a representativa, que não surgiu necessariamente na Grécia, tá? Apenas apenas os países republicanos, né? Apenas os países republicanos, eles adotam essa questão da representatividade, que é como o nosso, o Brasil. E aí eles elegem uma pessoa para estar elegendo, mas dentre isso a democracia fala que todos nós temos que ser iguais perante a lei, né? Perante a lei, né, gente? Lá fala, né? Agora se cumpre, a gente sabe que não se cumpre, mas temos que ser iguais perante a lei. Foi colocado uma constituição, né? Um livrinho lá que eles falam que pode, que não pode, como que deve ser, como que deve funcionar. E a alternância de poder. Então, aqui no Brasil é a cada 4 anos, né? Que troca um representante ou ele pode se eleger novamente. E aí é legal a gente pensar que a democracia não está ligada somente ao voto, mas também no exercício que enquanto você, cidadão, você se propõe a conhecer, né? Muitas pessoas falam, eu não gosto de política, mas política é o exercício da cidadania. Se você não está exercendo, você acaba cobrando, né? Ou falando pelos 4 ventos, que eu não gosto disso, que eu não gosto daquilo, sendo que você poderia estar lutando por algo melhor. Um outro ponto disso, que é muito interessante, mas ao mesmo tempo é muito bizarro, que é a questão da mulher, né? Gente, um ser humano, né, que tem direitos e deveres, paga seus impostos, não pode exercer o direito da cidadania, né? Não pode exercer a tal democracia. Como que pode, gente? É muito machismo numa sociedade, né? Na nossa sociedade. E após muitos anos, depois da Revolução Industrial, que após os movimentos sufragistas, né, que era um movimento feminino que lutava pelos direitos, inclusive neste movimento depois da Revolução Francesa, eu falei industrial? Francesa, depois da Revolução Francesa, que é o movimento sufragista, que o povo, né, homem, e também as mulheres também, que não defendiam a causa, mas começaram a ver que as mulheres tinham que sim se posicionar na política, né? Tinham que sim exercer o seu direito, o seu dever. Tinham um monte de dever, mas não tinham direito. Como que pode, né, gente? Hipocrisia, né? E aí depois começaram a conversar sobre, né, muitas reuniões de homens para ver se decidia, que é falar que a mulher é sexo frágil, que não vai conseguir e tal, né? Bem machista mesmo. E aí foi colocado o primeiro voto feminino. E aonde ocorreu? Nova Zelândia, em 1893. Então, em 1893 foi o primeiro voto feminino do mundo. Gente, do mundo! Tem noção disso? Olha o tanto de países, inclusive até hoje, né? A gente sabe que as mulheres não têm muito direito, gente. Não é só na política, não, é em tudo, né? Que muitos países consideram apenas como um bem, uma posse, um objeto. E não é, né, gente? É indignação aqui. Então, a democracia nada mais é do que você se posicionar, seja na política, no seu voto, seja no questionamento, e aí você tem que ter consciência que você é Estado, você é nação, você é governo, você precisa exercer o seu direito, gente. Senão, nossa sociedade não avança, né? E não é porque a sociedade lá não avança, é porque nós, enquanto sociedade, não estamos preocupados. Certo? Vamos ter consciência, né? Não é só em eleição que a gente tem que manifestar nossos direitos, deveres, indignação com o governo e tal. Não, é todos os dias do ano, tá? Então eu espero que de coração a gente possa refletir sobre o que é democracia, né? Mas também exercer nossos direitos e, claro, cumprir com os nossos deveres, beleza? Então até a próxima. Fiquem com Deus, tá? E vamos refletir um pouquinho sobre o que é direito, sobre o que é dever. Eu acho que a gente precisa fazer algo melhor para nós, enquanto sociedade, para nós, tá? Beijos, até a próxima e reflitam sobre isso. Quero ver os comentários de vocês.